Fala turma, tudo bem? Meu nome é Alexandre, muito prazer, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje vamos conversar um pouco sobre médias móveis e como vocês podem utilizar esse indicador, para encontrar regiões de compra e venda dentro do gráfico, tá? Aqui a gente está com um gráfico de Petrobras. Temos aqui duas médias, temos a média de 200 períodos e a média de 400 períodos. Média de 400 períodos indicada pela cor verde e média de 200 períodos indicada pela cor azul, tá? A média, pessoal, basicamente é uma média, que é efetuada com o fechamento de cada pregão. E quando a gente fala média de 200 períodos, média de 400 períodos, média de 21, 9, 9 períodos, a gente está falando fechamento do candle. Fechamento, como eu estou aqui no gráfico diário, é o fechamento desse pregão. Então, essa média de 200 períodos são 200 pregões. Então, 200 candles, o fechamento de 200 candles, quanto que daria a média desses fechamentos? E aqui, a média de 400. Se eu venho para um gráfico menor, ou um gráfico de 60 minutos, por exemplo, vou manter aqui o 200 e o 400 períodos, porém é o fechamento desses candles, o candle de 60 minutos, de cada candle de 60 minutos, e assim vai, tá? Qual que é a ideia disso aqui? Basicamente é uma média de preço. Ela é muito utilizada como suporte e resistência. O que é um suporte e o que é uma resistência? Suporte é uma região onde você tende a ter mais compradores do que vendedores. É uma região onde os negociadores entendem que é um bom preço de compra. E resistência já é o contrário. É uma região onde você tende a ter mais vendedores do que compradores. Então, as médias, tanto de 200 quanto de 400 períodos, elas podem ser utilizadas como uma região de suporte e resistência. Quando o preço está acima da média, por exemplo, aqui a gente está com o gráfico de Petrobras. Petrobras está sendo negociada a R$ 23,70. E a nossa média de 400 períodos, de 200 períodos na verdade, está próxima a R$ 22,95. Então quer dizer que essa média ela serve como um suporte para esse preço. Então a gente pode ter um maior potencial de compradores nessa região da média. Vamos ver se isso é verdade? Olha só que legal, aqui a gente teve uma região de compra, o gráfico estava caindo bastante, o preço chegou a bater 24, caiu aqui para 21,93, teve uma pressão compradora. Aqui novamente onde o preço chegou a congestionar, mas teve pressão compradora. Depois no rompimento da média, novamente essa média ela serve, então se o preço está abaixo, o preço acima da média, a média serve como suporte. O preço rompeu a média, então aquela média agora serve como resistência, então potencial preço de venda, potencial região de venda. E aqui a gente consegue visualizar que houve um rompimento com esse candle comprador com um volume bem bacana, porém depois nós tivemos aqui um pullback, um pullback na região da média novamente, que esse candle voltando aqui, violinando a média e depois subindo. E atualmente a gente tem essa região aqui para Petrobras como uma região de suporte, que é a região próxima à média. Então, as médias, a média, ela serve como uma região de compra, uma potencial região de compra, uma potencial região de venda dentro do gráfico. Então, ó, região de compra, aqui ela rompeu. Então, se a gente voltar aqui, a gente está no gráfico de 60 minutos, tá, pessoal? Vocês vão verificar que no longo do tempo a gente tem compradores dentro dessa região das médias. Quando a média rompe, por exemplo, aqui em 2020, rompeu a média, caiu bastante, teve uma queda considerável, depois voltou e veio segurando novamente. Então, assim, a estratégia das médias móveis, ela serve como uma região para você identificar regiões móveis, não estáticas, de suportes e resistência. Diferente de você traçar um preço, traçar os fundos de suportes e os topos de resistência. Você pode utilizar as médias como identificação de tendências, potenciais regiões de tendências, até mesmo suportes e resistências. Vamos dar uma olhada em outros gráficos? Por exemplo, a gente buscar aqui
o gráfico de CEMIG, né? CEMIG, mesma coisa, olha só, aqui a gente tem a média de 400 e a média de 200. Olha como ela veio, né, respeitando essa região das médias, né? Ela sempre dá aquela esticada bacana, né? Aquela esticada considerável, né? 29%, depois teve aquela queda, novamente, né? Segurou na média, 14%, voltou para a média de novo, né? Novamente, né? Ela voltou aqui na média, deu mais 14%, e aqui novamente outra operação dando aqui 19%. E assim no longo do tempo, a mesma coisa, a gente pode identificar, né? Nessa região aqui, novamente ela tocando as médias, novamente ela tocando as médias. Então, pessoal, como você pode utilizar, você como investidor, pode utilizar as médias móveis como uma estratégia para você, né? Poxa, eu analisei, né, vi a ação da CEMIG, vi que é uma baita empresa, né? Temos os analistas trazendo recomendação de compra, é uma empresa muito legal, eu gosto dessa empresa, só que onde que eu vou comprar? Né? Qual que é o preço que eu vou comprar? Eu vou simplesmente abrir o mercado e vou comprar? Muitos influenciadores, né, que não conhecem a análise técnica, eles utilizam, né, essa ideia, né? Gosto de um papel, entro no gráfico e compro a qualquer preço. Vamos fazer uma analogia aqui, vamos fazer uma analogia. Imagine que você quer comprar um carro, né? Você vai numa feira de carro, você já sabe qual carro você vai comprar. Você vai chegar na feira daquele carro e vai ter os vendedores, né, de carros. Você vai comprar a qualquer preço? Não, porque você sabe quanto que é a média de preço que é vendido aquele carro, você sabe quanto que você quer pagar, e assim é na bolsa de valores. Você não tem que identificar uma empresa e comprar ela a qualquer preço. Você tem que ter sim os fundamentos, mas o preço é importante, né? O preço no tempo é muito importante, tá? Porque você vai comprar cada vez mais barato. E essa é uma estratégia muito simples de média móvel. E aí a gente consegue utilizar em diversos papéis. Vamos trazer aqui, por exemplo, a PetroRio, mesma coisa, olha, ela segurando nas médias. Por que eu utilizo a média de 200 e 400? Aí já é uma estratégia minha, que eu opero mais buy hold, eu opero mais em um gráfico mais longo, tá? Se você vai para um gráfico mais curto, são médias mais curtas. Tem outras estratégias de cruzamento de médias, mas eu não vou abordar aqui. O que eu trouxe para vocês aqui, que eu gostaria que você entendesse, que está me ouvindo do outro lado da tela. O que é uma média, né? A média, ela é um suporte, uma resistência móvel dentro do gráfico, vamos falar assim de forma mais trivial, mais simples, né? E eu posso utilizar elas como região de compra e venda dentro, né, dos gráficos, dentro da bolsa de valores. Ela pode me auxiliar dessa forma. A média, ela é traçada, essa linha ela é traçada fazendo a média do fechamento dos candles, então o fechamento do período. Se eu estou num período diário, do dia, é o fechamento do pregão. Se eu estou num período de 60 minutos, é o fechamento daquele candle de 60 minutos. E assim vai. E eu posso utilizar essa média como uma região potencial de compra, com uma região potencial de venda. Beleza, pessoal? Então, pessoal, eu fico por aqui. Espero que você tenha absorvido esse conteúdo de média móvel. É um tipo de indicador muito utilizado, fundos, casas de análise, grandes investidores, né? Então, é muito bacana. É um indicador relativamente simples e que funciona. Quem simplifica, multiplica, tá? Pessoal, então eu agradeço muito por você ter ficado até aqui. Eu peço que você deixe seu comentário bem transparente do que você está achando desse vídeo, dessa aula, se realmente te agregou. Se te agregou, compartilha com aquele amigo que também está operando bolsa de valores. Se inscreva no canal que eu vou ficar muito feliz. É uma forma de você retribuir esse conhecimento que eu estou levando para você aqui no canal. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!